Era o ano de 2012 e ainda me lembro claramente daquela noite. Eu tinha pouco mais de um ano trabalhando como vigia em um cemitério de um pequeno município do interior. Embora o lugar não fosse muito grande, a atmosfera era inquietante, até mesmo nas noites mais tranquilas. As lápides estavam cobertas de musgo, as cruzes de ferro já enferrujadas, e as sepulturas mais antigas estavam semi-enterradas pelo efeito do tempo. Era um lugar carregado de histórias, rumores e lendas que os mais velhos do município adoravam contar repetidamente. Eu, no entanto, nunca dei muita importância. Sempre dizia: os mortos não podem fazer mal a ninguém. Naquela noite, o ar parecia mais pesado que o normal. Um vento frio atravessava o cemitério, fazendo com que os galhos das árvores se chocassem uns contra os outros, emitindo um som que arrepiava até os mais corajosos. Eu fazia minha ronda habitual, com a lanterna em mãos, verificando se não havia invasores ou ladrões. Minha rotina consistia em percorrer cada trecho do cemitério, detendo-me nas áreas mais afastadas para inspecionar os mausoléus. Era um trabalho solitário, mas nunca me incomodou estar cercado por túmulos. Até aquela noite. Eram 2h45 da manhã quando cheguei a uma das áreas mais antigas do cemitério. As sepulturas ali eram diferentes, mais rudimentares, com cruzes de madeira que pareciam prestes a desabar. Enquanto avançava entre as lápides, iluminando o caminho com minha lanterna, algo chamou minha atenção. Um cachorro preto. Ele estava sentado ao lado de uma lápide alta, imóvel, como se estivesse me esperando. Era enorme, muito maior do que qualquer outro cão que eu já tinha visto, e seu pelo parecia absorver a pouca luz que havia ali. Mas o que mais me inquietava era o olhar dele, olhos que brilhavam em um vermelho intenso, como brasas acesas. Aquele olhar atravessava a escuridão diretamente até mim. Meu primeiro pensamento foi que se tratava de um cachorro de rua, talvez um dos muitos que às vezes invadiam o cemitério à procura de comida. Mas havia algo nele que não fazia sentido. Ele não se movia, não piscava, apenas me observava. Isso foi suficiente para que um arrepio percorresse minha espinha. Tentei espantá-lo. "Fora daqui!" gritei, agitando a lanterna em sua direção. O cachorro não se mexeu, nem sequer reagiu. Seus olhos permaneciam fixos em mim e por um momento senti que estava sendo estudado, como se aquele animal estivesse avaliando cada um dos meus movimentos. Decidi me aproximar um pouco mais, mas ao dar o primeiro passo, o cão rosnou. Não era um rosnado normal, era um som grave, gutural, que ecoou no ar como se viesse das profundezas da terra. Congelei no lugar, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do meu peito. Foi então que percebi. Aquilo não era um cachorro comum. O animal ergueu levemente a cabeça, mostrando os dentes. Eram grandes, afiados, e brilhavam com o mesmo tom avermelhado de seus olhos. Seu rosnado tornou-se mais forte e, de repente, o ar ao meu redor mudou. Um cheiro penetrante invadiu o ambiente. Enxofre. O odor queimava minhas narinas e fazia meus olhos lacrimejarem. Quis me mover, mas não consegui. Algo naquele olhar me mantinha paralisado, como se o cachorro estivesse me controlando apenas ao me encarar. Tentei desviar o olhar, concentrar-me em qualquer outra coisa, mas sentia que, se desviasse os olhos, algo pior poderia acontecer. De repente, o cão se levantou. Era ainda maior do que eu imaginava, com patas poderosas e um corpo desproporcional. Ele deu um passo na minha direção, e o som de suas garras raspando a terra seca fez com que eu recuasse. Foi então que ele emitiu um som que nunca esquecerei. Um uivo. Mas não era um uivo normal. Era um grito, um som inumano que ecoou por todo o cemitério, como se milhares de vozes estivessem chorando ao mesmo tempo. Aquele som me quebrou por dentro. Não sei como, mas encontrei forças para me virar e correr.
Corri entre as lápides, tropeçando em algumas delas e quase caindo várias vezes. Sentia que o cachorro me seguia, embora não tivesse coragem de olhar para trás. Seu uivo continuava a ecoar no ar, misturando-se ao estalar dos galhos e ao assobio do vento. Quando finalmente cheguei à guarita, fechei a porta com força e a tranquei com tudo que encontrei à mão. Minha respiração era rápida e superficial, e meu coração parecia prestes a explodir. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que tudo não passava de um sonho, uma alucinação causada pelo cansaço. Mas então, ouvi arranhões. No começo eram suaves, como se algo estivesse raspando a porta delicadamente. Mas logo se tornaram mais fortes, mais desesperados, como se algo estivesse tentando entrar. Tremendo, aproximei-me da janela e afastei um pouco a cortina para espiar lá fora. Lá estava o cachorro preto, parado diante da guarita, olhando para mim com aqueles olhos flamejantes. Seu focinho estava coberto de espuma e suas garras continuavam a arranhar a porta, deixando marcas profundas na madeira. Não sei quanto tempo passou. Poderiam ter sido minutos ou horas, mas eventualmente o cachorro parou de arranhar. Virou-se e desapareceu entre as tumbas, caminhando lentamente, como se não tivesse pressa. Quando o sol finalmente nasceu, saí da guarita com as pernas tremendo. Caminhei até a lápide, onde o tinha visto pela primeira vez, e o que encontrei me deixou com um frio ainda mais intenso na espinha. A terra ao redor da tumba estava queimada, como se algo tivesse saído do chão. E na lápide alguém tinha gravado uma palavra que não estava ali na noite anterior: inferno. Desde então, nunca mais voltei a trabalhar naquele cemitério. Mas há noites em que ainda sonho com aquele cachorro, com seus olhos vermelhos e seu uivo que parecia vir de outro mundo. Às vezes, acordo no meio da noite com a sensação de que algo me observa na escuridão e um leve cheiro de enxofre no ar. Meu nome é Antônio e trabalhei como vigia em um dos lugares mais estranhos e sombrios que se pode imaginar. Um parque de diversões abandonado no interior de São Paulo. Nunca fui uma pessoa impressionável ou dada a acreditar no sobrenatural. Passei boa parte da minha vida enfrentando dificuldades e situações complicadas, e embora a escuridão e a solidão tenham seu peso, sempre considerei que as coisas que podiam me assustar tinham explicações racionais. Mas tudo mudou naquela noite. Algo aconteceu que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre a noite e os mistérios que ela esconde. O parque havia sido fechado há mais de 20 anos. Diziam que, no passado, foi um destino muito popular para as famílias da região, mas uma série de tragédias levou ao seu abandono. As histórias eram muitas: acidentes em brinquedos, um incêndio na Casa do Terror e até desaparecimentos inexplicáveis. Com o tempo, o parque se tornou apenas uma sombra do que havia sido, com carcaças enferrujadas de brinquedos e tendas desbotadas sendo movimentadas pelo vento. Ainda assim, algo parecia estar vivo entre aqueles escombros, algo que não fazia parte do mundo dos vivos. Meu turno começava às 20h e terminava às 6h da manhã. Na teoria, era um trabalho simples: patrulhar o parque, garantir que não houvesse invasores e fazer rondas regulares para assegurar que tudo estivesse em ordem. Para muitos, poderia parecer um trabalho solitário e deprimente, mas eu gostava. O silêncio do parque tinha algo de tranquilizador. Era como se o mundo lá fora desaparecesse e eu pudesse me perder nos meus próprios pensamentos. Contudo, tudo mudou em uma noite chuvosa. Era setembro e o clima era imprevisível. As chuvas chegavam de repente, fortes e intensas, e sumiam tão rápido quanto começavam. Naquela noite, o céu estava encoberto desde cedo, e quando meu turno começou, as primeiras gotas começaram a cair. A chuva castigava o parque, enquanto o vento sacudia as estruturas abandonadas, produzindo um coro de gemidos e estalos que preenchia o ar. Eu caminhava com minha lanterna em mãos, seguindo minha rota de costume, quando ouvi um som que não deveria estar ali.
No início, era apenas um murmúrio, suave, quase abafado pela chuva e pelo vento. Mas, à medida que me aproximava do centro do parque, o som se tornou mais nítido. O tilintar metálico e ritmado de um carrossel girando. Fiquei paralisado. Não havia eletricidade no parque, nenhum gerador funcionando. Tudo estava morto, inativo. E mesmo assim, aquele som era inconfundível. Meu coração disparou enquanto girava a lanterna em direção ao carrossel. A estrutura estava enferrujada, coberta por décadas de abandono, com as figuras dos cavalos distorcidas pelo tempo, como se tivessem derretido sob o peso dos anos. E, no entanto, o carrossel girava lentamente, emitindo um rangido agonizante. As luzes estavam apagadas e os cavalos permaneciam imóveis, mas ele girava. Aproximei-me, sentindo a chuva gelada encharcar minhas roupas. Não conseguia desviar o olhar. Minha respiração estava acelerada enquanto tentava encontrar uma explicação lógica. Era impossível que estivesse funcionando, mas lá estava ele. Foi então que a vi. No começo, pensei que fosse uma ilusão, um jogo de luzes, ou um reflexo da água acumulada em meus óculos. Mas não era. Havia uma menina sentada em um dos cavalos do carrossel. Usava um vestido branco que parecia brilhar tenuemente sob a luz da minha lanterna. A cabeça dela estava abaixada, e os cabelos negros e longos cobriam seu rosto quase por completo. Ela balançava suavemente enquanto o carrossel girava, completamente alheia à minha presença. Um arrepio percorreu minha espinha. Queria gritar, correr, mas algo me mantinha preso ali, paralisado. As palavras finalmente saíram da minha boca, mais como um sussurro hesitante do que uma ordem. Ei, menina, o que está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Ela não respondeu, nem se moveu. Decidi me aproximar, determinado a tirá-la dali. Mas quando estava a poucos passos, o carrossel parou bruscamente. A menina não estava mais lá. Não houve desvanecimento ou fuga. Ela simplesmente havia desaparecido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tudo o que restava era o som da chuva batendo contra o metal enferrujado. Na manhã seguinte, não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. O parque parecia mais sombrio, mais frio. Durante a troca de turno, decidi compartilhar o que tinha visto com um colega, Luiz, que trabalhava ali há mais tempo. Não esperava que ele acreditasse, mas sua reação me surpreendeu. Em vez de rir ou debochar, ele apenas assentiu, com os olhos fixos no chão. Essa menina, já a viram antes, disse ele com a voz baixa. Faz muitos anos, antes de fecharem o parque, houve um acidente naquele carrossel. Uma menina ficou presa no mecanismo e morreu ali mesmo, durante uma tempestade. As palavras dele me gelaram. Segundo Luiz, a menina era uma visitante frequente do parque, que sempre ia com a família. O carrossel era seu brinquedo favorito. No dia do acidente, uma tempestade atingiu o parque de forma inesperada. Enquanto evacuavam os visitantes, ninguém notou que a menina ainda estava montada no carrossel. A máquina foi acionada por engano, e ela foi esmagada pelas engrenagens. Desde então, diziam que seu espírito nunca deixou o parque. Cada vez que chovia, o carrossel voltava a girar. Essa história ficou gravada em minha mente. Embora tentasse me convencer de que era apenas uma lenda urbana, as noites seguintes foram ainda mais assustadoras. Sempre que chovia, o parque parecia ganhar vida de forma estranha. Luzes piscavam brevemente, como se tentassem acender, e o som do carrossel girando ecoava à distância. Mesmo sem coragem de me aproximar novamente, sabia que algo estava lá. Uma madrugada particularmente sombria, tomada por uma chuva tão intensa que eu mal conseguia enxergar a poucos metros, decidi enfrentar meu medo. Queria que aquilo terminasse. No momento em que me aproximei do carrossel, o tempo pareceu desacelerar. O som cessou, e senti um frio que parecia emanar diretamente do carrossel. Foi então que ouvi sua voz, um sussurro frágil e triste. Não vá embora. Congelado, corri para a guarita e nunca mais me aproximei do carrossel. Pouco tempo depois, pedi demissão. Mas até hoje, quando ouço o som de um carrossel, lembro-me daquela menina. E me pergunto se, debaixo da chuva, ela ainda está lá, esperando.
Isso aconteceu em 2019, em uma das noites mais longas e aterrorizantes da minha vida. Eu trabalhava como vigia em um cemitério antigo, daqueles que parecem ter parado no tempo. Era um lugar velho e desgastado, onde as tumbas mais recentes tinham, no mínimo, 20 anos. Apesar do ambiente lúgubre, nunca tinha passado por algo realmente estranho ali. Aprendi a ignorar os ruídos noturnos, o farfalhar das folhas ou os gatos que se escondiam entre as lápides. Mas naquela noite, tudo foi diferente. Era uma noite fria, mais do que o habitual, e o vento soprava com força, espalhando folhas secas pelos caminhos, como se alguém estivesse caminhando atrás de mim. Eram 2h40 da manhã, e eu estava na minha guarita, aproveitando um café quente enquanto revisava mentalmente as áreas que ainda precisava patrulhar. A rotina era reconfortante. Caminhar entre as lápides, verificar se não havia invasores e voltar para esperar o amanhecer. Porém, naquela noite, o silêncio era diferente. Não era o silêncio habitual do cemitério, mas algo mais pesado, quase opressivo. De repente, um som forte rompeu a tranquilidade. Foi como um golpe seco, ecoando à distância. Levantei-me imediatamente, peguei minha lanterna e meu rádio e saí para investigar. O som vinha da área mais antiga do cemitério, uma seção que sempre me causava desconforto. Ali, as tumbas estavam cobertas de musgo, muitas lápides inclinadas ou quebradas, e algumas pareciam prestes a desmoronar. Quase ninguém visitava aquela parte do cemitério. As pessoas enterradas ali já haviam sido esquecidas há décadas. Caminhei com cautela, iluminando meu caminho com a lanterna. À medida que me aproximava do local de onde vinha o som, o ar parecia mais frio e pesado, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito. Quando finalmente cheguei à tumba de onde parecia ter vindo o barulho, parei imediatamente. O que vi me fez congelar. A tumba estava aberta. Não era como aquelas profanadas por saqueadores, onde o topo da lápide é removido de forma desordenada em busca de objetos de valor. Não. Essa parecia ter sido quebrada de dentro para fora. A lápide, uma grossa laje de mármore, estava rachada ao meio, e havia montes de terra espalhados ao redor. Dentro do buraco, ainda era possível ver o caixão, mas sua tampa estava despedaçada, com pedaços de madeira apontando para fora, como se algo tivesse lutado desesperadamente para sair. Aproximei-me devagar, com a lanterna tremendo em minha mão. O cheiro de terra úmida era tão forte que quase me fez vomitar. Mas o que realmente gelou meu sangue foram as marcas na madeira do caixão. Eram arranhões profundos, marcas de unhas que haviam rasgado a madeira com força descomunal. Passando a luz sobre as marcas, vi algo que me fez recuar. Pequenos pedaços de pele e unhas estavam presos nos sulcos da madeira. Minha respiração acelerou, e por um momento não soube o que fazer. Uma parte de mim queria correr, mas outra, movida por uma necessidade insana de entender, me dizia que eu precisava continuar investigando. Inclinei-me para olhar dentro do caixão. Estava vazio. O suor frio escorria pela minha testa, e minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair a lanterna. Olhei ao redor, esperando encontrar alguém, qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Mas não havia ninguém. Apenas as sombras das lápides projetadas pela luz fraca da lua. Então ouvi. Era um gemido baixo, gutural, como se alguém estivesse sofrendo. Girei a lanterna na direção do som, mas não vi nada. O gemido continuava, misturado ao som do vento, parecendo vir de todas as direções ao mesmo tempo. Tentei falar, perguntar quem estava ali, mas as palavras não saíam. Estava paralisado pelo medo, preso entre a lógica, que dizia que aquilo era impossível, e o instinto, que gritava para eu fugir. Foi quando o vi. A alguns metros da tumba aberta, uma figura se movia entre as lápides. Era um homem, mas havia algo estranho em sua postura. Seus movimentos eram desajeitados, erráticos, como se cada passo fosse uma luta. Suas roupas estavam rasgadas e sujas de terra, como se ele tivesse saído do chão há pouco tempo. Apontando a lanterna para ele, meu corpo recuou involuntariamente. O rosto do homem era pálido, quase cinzento, e seus olhos estavam abertos, mas vazios,
como se não vissem nada. Suas unhas estavam quebradas, ensanguentadas, e ele segurava pedaços de madeira nas mãos, como se tivesse acabado de rasgar a tampa do caixão. Tentei falar, perguntar se ele precisava de ajuda, mas antes que eu pudesse dizer algo, ele levantou a cabeça e me encarou diretamente. Seus olhos fundos e escuros se fixaram em mim, e senti como se ele estivesse olhando não apenas para o meu corpo, mas para algo muito mais profundo, algo que nem eu mesmo entendia. Ajuda, murmurou ele, com uma voz tão fraca que mal pude ouvir. Não esperei para descobrir o que mais ele faria. Virei-me e corri, deixando para trás a tumba aberta, o caixão destruído e aquele homem que não deveria estar ali. Corri até alcançar a guarita, onde fechei a porta com força e me encolhi em um canto, esperando o amanhecer. Quando o sol finalmente nasceu, juntei minhas coisas e fui embora. Não falei com ninguém. Não contei a ninguém o que vi. Apenas sabia que não podia continuar trabalhando naquele lugar. Pedi demissão na mesma manhã, mas a lembrança daquela noite nunca me deixou. Às vezes, em meus pesadelos, estou parado diante daquela tumba e ouço os arranhões, o som da madeira se quebrando e aquela voz fraca pedindo ajuda, vindo debaixo da terra. Meu nome é Júlio e tenho mais de uma década de trabalho como vigia em um cemitério de um pequeno município no interior do Brasil. Não é um trabalho fácil, mas aprendi a conviver com a solidão e o silêncio que o acompanham. Sempre me repeti que o que deveria me preocupar eram os vivos e não os mortos. Essa frase funcionou para mim por muito tempo, mas há 5 anos, em uma noite chuvosa, essa crença foi abalada para sempre. Era por volta das 2 da manhã e a chuva caía forte sobre o cemitério. Eu estava na guarita, ouvindo o som constante das gotas batendo no telhado, algo que, de certa forma, era tranquilizador. As noites chuvosas sempre me deixavam nervoso. O frio, a escuridão e o som da água criavam uma atmosfera que fazia o cemitério parecer ainda mais sombrio. Naquela noite, o vento soprava com força, balançando os galhos das árvores, e pequenas correntezas de água começavam a se formar entre as tumbas, algo comum em noites assim. Não era nada fora do normal, pelo menos até eu perceber algo estranho. Ao olhar pela janela, notei que a água que escorria entre as lápides tinha uma coloração diferente. Sob a fraca luz da minha lanterna, parecia mais escura, quase preta. A princípio, pensei que fosse lama misturada à água da chuva, mas, ao me concentrar melhor, percebi algo mais perturbador. O tom avermelhado era inconfundível. Meu corpo se arrepiou ao considerar a possibilidade de que aquilo não era lama, mas sangue. Peguei minha lanterna, vesti meu casaco e saí, decidido a investigar. A chuva fria castigava meu rosto enquanto eu caminhava em direção à parte mais baixa do cemitério, onde o terreno inclinava e as águas geralmente se acumulavam. O som da água correndo entre as tumbas era mais intenso, mas o que eu via era difícil de ignorar. A cor da correnteza era assustadoramente vermelha, espessa, e o cheiro de ferro que impregnava o ar não deixava dúvidas. Aquilo parecia sangue. Aproximei-me de um dos pequenos riachos que desciam pelas tumbas e me abaixei, iluminando a água com a lanterna. Não era uma ilusão. Hesitei, mas estendi a mão para tocá-la, quase sem pensar. Ao puxar minha mão de volta, a pele estava manchada de vermelho. Dei um salto para trás, escorregando no barro e quase caindo. Minha lanterna rolou pelo chão, mergulhando tudo na escuridão por um momento que pareceu eterno. Recuperei a lanterna com mãos trêmulas e me levantei, tentando controlar a respiração. Enquanto meu coração martelava no peito, tentei encontrar uma explicação racional. Talvez fosse algum tipo de brincadeira macabra ou um líquido derramado que se misturou à água da chuva. Mas à medida que caminhava,
percebi que o volume do sangue aumentava. Os pequenos riachos se uniram, formando uma corrente mais grossa que descia pelo cemitério em direção à parte mais baixa. O caminho parecia deliberado, como se seguisse um destino específico. Foi então que ouvi o som. Um murmúrio baixo, quase indistinguível, mas que cortou o som da chuva. Parei imediatamente, desligando a lanterna e ficando completamente às escuras. O som era fraco, mas claramente de vozes. Elas sussurravam algo que eu não conseguia entender, como se fossem palavras ditas em um idioma antigo. Olhei ao redor, procurando alguma presença, mas tudo que vi foram lápides inclinadas e cruzes gastas pelo tempo. As vozes aumentaram de intensidade, agora parecendo vir de todas as direções. Meu coração acelerou e o ar ao meu redor ficou mais frio. Era como se algo invisível estivesse se aproximando, algo que eu não podia ver, mas podia sentir. As sombras pareciam mais densas e o cheiro de ferro ficou ainda mais forte. Segui o rio de sangue com passos apressados, cada vez mais inquieto. Cheguei à última seção do cemitério, onde as tumbas mais antigas estavam quase completamente escondidas pela vegetação. O rio terminava em um pequeno lago que havia se formado com o acúmulo da chuva. Aproximei-me lentamente, iluminando a água com minha lanterna. A superfície do lago estava vermelha, pulsando como se tivesse vida própria. Foi quando algo emergiu. Primeiro vi uma mão, pálida, quase translúcida, com dedos longos e magros. Ela se agarrou à borda do lago com uma força desesperada. Recuar foi instintivo, meu coração disparando tão forte que parecia prestes a explodir. Mas a mão começou a se mover e logo um rosto surgiu da água. Jamais esquecerei aquele rosto. Seus olhos eram fundos, vazios, e sua pele parecia esticada sobre o crânio, prestes a romper. A boca se abriu lentamente, mas nenhum som saiu. Ainda assim, senti como se um grito ensurdecedor ecoasse na minha mente. Não esperei para ver o que mais sairia daquele lago. Girei nos calcanhares e corri de volta para a guarita sem olhar para trás. Sentia que algo me seguia, mesmo sem ouvir passos ou ver sombras. Tranquei a porta com força, prendendo a respiração, enquanto a chuva continuava a bater no telhado. Passei o resto da noite sentado em um canto, com a lanterna apontada para a porta, esperando o amanhecer. Quando o sol surgiu, tomei coragem e voltei ao local, mas tudo estava diferente. O sangue havia desaparecido e o lago não estava mais lá. No entanto, as lápides ao longo do caminho ainda estavam manchadas de vermelho. Tentei limpá-las, mas as marcas não saíam, como se algo tivesse se agarrado a elas. Desde aquela noite, nunca mais vi o cemitério da mesma forma. Em noites de chuva, sinto que algo me observa das sombras e o cheiro de ferro volta a encher o ar, mesmo quando não há sinal de sangue. Não sei o que vi naquela noite, mas tenho certeza de uma coisa. O cemitério guarda segredos que não deveriam ser descobertos. E cada vez que chove, esses segredos parecem tentar emergir novamente. Era o ano de 2010, e depois de meses sem conseguir emprego, aceitei um trabalho como vigia noturno em uma fábrica de brinquedos, abandonada em uma cidade do interior de Minas Gerais. Nunca imaginei que acabaria trabalhando em um lugar como aquele, mas o salário era razoável e eu não tinha muitas opções. A fábrica havia encerrado suas atividades no final dos anos 90, quando a chegada de brinquedos baratos do exterior arruinou a indústria local. Desde então, o prédio foi praticamente esquecido, restando apenas algumas bonecas e figuras espalhadas pelo armazém, como relíquias de um tempo passado. Desde a primeira vez que pisei naquele lugar, senti algo diferente. O ar parecia pesado, carregado com uma sensação que não conseguia explicar. O edifício
embora desgastado pelo tempo, permanecia surpreendentemente sólido. Era enorme, com corredores intermináveis e estantes abarrotadas de velhas caixas de brinquedos que nunca foram vendidos. O chão rangia sob meus pés e as sombras projetadas pela minha lanterna pareciam mais densas do que deveriam ser. Meu trabalho era simples: vigiar as instalações à noite. Não havia câmeras de segurança, nem sistemas de alarme sofisticados, apenas eu e minha lanterna. Disseram que não havia muito o que fazer. Apenas patrulhar de tempos em tempos para garantir que ninguém tivesse invadido. Parecia fácil, até que começaram a acontecer coisas que eu não podia explicar. Minha base era uma pequena sala perto da entrada, com uma cadeira desconfortável e uma mesa coberta de poeira. As horas passavam devagar, e o silêncio dentro da fábrica era ensurdecedor. No entanto, não era apenas o silêncio que me incomodava. Havia algo mais. Parecia que o prédio tinha vida própria, como se estivesse me observando. Nos primeiros dias, tentei ignorar essa sensação, focando apenas nas rondas e no que era necessário. Mas a atmosfera opressiva do lugar era constante. Sempre parecia haver algo à espreita, escondido nas sombras. Durante as rondas pelos corredores, eu sentia como se não estivesse sozinho, como se algo ou alguém estivesse me observando. Foi em uma noite particularmente fria e nebulosa que tudo mudou. Já estava trabalhando ali há algumas semanas, e naquela noite, o ar parecia ainda mais gelado, e uma névoa fina penetrava pelas janelas quebradas. A luz da minha lanterna mal conseguia iluminar o caminho à minha frente, e as sombras pareciam se mover por conta própria. Decidi fazer uma ronda no armazém, um lugar que eu evitava ao máximo. Era a parte mais inquietante da fábrica. Estantes enferrujadas se erguiam até o teto, cobertas de poeira, com caixas antigas de brinquedos espalhadas por todos os lados. Muitas das bonecas haviam perdido suas cores originais, e seus olhos, que um dia foram brilhantes, agora eram opacos, quase vazios. Caminhar entre aquelas figuras era desconfortável. Parecia que estavam me observando. Enquanto avançava por um dos corredores entre as estantes, um arrepio percorreu minha espinha. Parei imediatamente, convencido de que havia ouvido algo. Era um som suave, quase imperceptível, mas que sobressaiu no silêncio. Um sussurro. Olhei ao redor, iluminando as estantes com minha lanterna, mas não vi nada. Apenas as bonecas e o pó. Tentei continuar minha ronda, mas o som voltou. Desta vez, era mais claro, um sussurro baixo e constante, como se alguém estivesse falando suavemente perto de mim. Meu coração começou a bater mais forte enquanto eu tentava localizar a origem do som. Foi então que a vi. No topo de uma das estantes, uma boneca de porcelana me chamou a atenção. Ela era pequena, com cabelos emaranhados e um rosto vazio, mas algo nela me incomodava profundamente. Seus olhos pareciam estar me encarando. No começo, achei que fosse apenas impressão minha, um truque da luz ou do cansaço, mas conforme me aproximava, os sussurros ficavam mais altos. Minha respiração acelerou e um suor frio começou a escorrer pela minha testa. Quanto mais eu me aproximava, mais clara se tornava a sensação de que os olhos da boneca me seguiam. Não era imaginação, eles realmente se moviam. Algo dentro de mim gritava para eu sair dali, mas eu estava paralisado, incapaz de desviar o olhar. Os sussurros, antes ininteligíveis, agora pareciam formar palavras. Embora não entendesse o idioma, sentia a emoção por trás daquilo. Algo maligno, pesado, que me fazia querer fugir. Dei um passo para trás, tentando me afastar, mas continuei olhando para a boneca. Foi então que algo aconteceu. Os olhos da boneca pareciam brilhar por um breve instante, e os sussurros se transformaram em um som mais alto, quase um grito abafado. Meu corpo reagiu antes que eu pudesse pensar. Girei nos calcanhares e corri, deixando o armazém para trás. Minha lanterna tremia em minha mão enquanto eu percorria os corredores em direção à sala onde estava minha base. Fechei a porta com força e me sentei na cadeira, tentando recuperar o fôlego. Mas os sussurros não pararam. Eles não vinham mais do armazém, agora estavam dentro da minha cabeça. Fechei os olhos,
mas podia sentir as palavras ecoando, como se fossem ditas diretamente ao meu ouvido. Passei o resto da noite na sala, com a luz acesa, recusando-me a sair até que o dia amanhecesse. Nos dias seguintes, os sussurros continuaram. Não importava onde eu estivesse, eles me perseguiam, sempre à beira da minha consciência. Tentei encontrar uma explicação, convencer-me de que era apenas fruto do meu cansaço ou da solidão, mas algo dentro de mim sabia que havia algo errado com aquela fábrica. Pesquisando em arquivos antigos, descobri que, durante os anos de funcionamento, a fábrica tinha um histórico de acidentes estranhos, especialmente no armazém. Funcionários relatavam ouvir vozes, ver objetos se moverem sozinhos. E em pelo menos uma ocasião, uma funcionária desapareceu durante o turno da noite. Seu corpo nunca foi encontrado. Foi naquela noite, ao entender que havia algo profundamente errado naquele lugar, que decidi sair. Pedi demissão no dia seguinte e nunca mais voltei. Mas até hoje, os sussurros permanecem. Às vezes, ao fechar os olhos, sinto que aquelas bonecas ainda estão me observando, apenas esperando o momento certo. Isso aconteceu em 2010, quando eu já tinha 5 anos trabalhando como vigia em um antigo cemitério em um município do interior do Paraná. Até aquela noite, nunca havia presenciado algo que pudesse ser chamado de sobrenatural, embora as histórias dos meus colegas sempre estivessem repletas de lendas e rumores. Diziam que o cemitério tinha vida própria e que não bastava vigiar contra vivos que tentavam profanar túmulos ou roubar objetos dos mausoléus. Às vezes, segundo eles, os próprios mortos exigiam ser vigiados. Naquela noite, o silêncio era diferente. Geralmente, ouvia-se o som do vento passando pelas árvores, o canto de grilos ou o latido distante de algum cachorro. Mas aquele silêncio era denso, opressivo, como se até o cemitério estivesse prendendo a respiração. O ar estava mais frio do que o habitual, e cada passo que eu dava sobre a gravilha parecia ecoar mais alto do que deveria. Eram por volta de 2h30 da manhã, quando comecei minha ronda pela área mais afastada do cemitério, onde ficavam as tumbas mais antigas. Muitas delas estavam abandonadas, cobertas por mato e com lápides tão gastas que os nomes gravados mal podiam ser lidos. Aquela zona raramente era visitada, nem mesmo durante o dia de finados. Caminhava com minha lanterna em mãos, iluminando as lápides e certificando-me de que tudo estava em ordem. Foi então que vi, a cerca de 15 metros de distância, algo chamou minha atenção. Uma tumba estava aberta. Era impossível não notar a diferença perturbadora. Todas as outras estavam seladas com terra compacta ou tampas de mármore cobrindo as sepulturas, mas aquela tinha um buraco no lugar onde deveria estar a terra. Minha primeira reação foi pensar que era vandalismo, algo que, embora raro, já tinha acontecido antes. Não seria a primeira vez que alguém tentava profanar uma tumba em busca de joias ou objetos de valor. Aproximei-me devagar, iluminando o local com minha lanterna. Quando cheguei mais perto, percebi que aquilo não era normal. A terra ao redor do buraco não estava espalhada de forma desordenada, como geralmente acontece quando os saqueadores invadem uma sepultura. Pelo contrário, parecia ter sido removida com cuidado, formando montes organizados ao redor do buraco. E o mais estranho, não havia nenhum caixão ali dentro. Em vez disso, o buraco parecia se estender para muito além do que uma cova normal deveria ter. Era profundo, escuro, como se fosse um poço sem fundo. Meu coração começou a bater mais rápido. Minha mente buscava explicações lógicas. Talvez os responsáveis pela manutenção do cemitério tivessem esquecido de me avisar sobre alguma obra ou reparo. Mas aquilo não fazia sentido. Além disso, o buraco parecia antigo. A madeira de uma escada que descia para dentro da tumba estava velha e carcomida, como se estivesse ali há anos. "Tem alguém aí?"
Chamei, minha voz ecoando no silêncio, mas não houve resposta. Inclinei-me um pouco mais sobre a borda, tentando iluminar o interior do buraco com a lanterna. A luz não alcançava o fundo. Apenas via a escada desaparecer na escuridão. Meu corpo inteiro dizia para eu sair dali, mas algo, talvez curiosidade, talvez preocupação, me fez ficar. Chamei novamente, desta vez mais alto. Tem alguém aí embaixo? O silêncio foi quebrado por algo inesperado. Uma brisa gelada saiu do buraco, trazendo consigo um cheiro estranho, metálico, como ferro misturado à terra úmida. Meu estômago embrulhou. Foi então que ouvi um som baixo e distante, como um gemido. Minha mente vacilava entre a lógica. Talvez alguém realmente esteja lá. E o medo irracional que crescia em meu peito. Inclinei-me mais uma vez para olhar, quando algo começou a se mover lá embaixo. No início, era apenas uma sombra, algo que parecia se contorcer na escuridão. Apontando a lanterna, consegui distinguir uma mão. Ela surgiu devagar, agarrando um dos degraus da escada. Era uma mão pálida, quase translúcida, com dedos longos e unhas quebradas que mais pareciam garras. Meu corpo ficou paralisado, enquanto mais do algo emergia. Não esperei para descobrir o que era. Soltei um grito involuntário, um som que eu nem sabia que era capaz de fazer, e corri. Minhas pernas mal conseguiam acompanhar o ritmo do meu coração. Tropecei em uma lápide. Quase caí, mas continuei correndo até alcançar a guarita. Fechei a porta com força e a tranquei, encostando-me contra ela enquanto tentava recuperar o fôlego. Passei o resto da noite ali, com a lanterna apontada para a porta, como se isso pudesse me proteger. Quando o sol finalmente nasceu, tomei coragem e voltei ao local para verificar. Mas, para minha surpresa, não havia sinal de nada fora do normal. A tumba estava selada, como se nunca tivesse sido aberta. Não havia buraco, nem terra espalhada, nem escada. A lápide estava intacta. Olhei para o nome gravado na pedra, mas as letras estavam tão desgastadas que mal pude ler. Tudo o que consegui distinguir foi o ano gravado na base da lápide, 1937. Desde então, nunca mais falei sobre o que aconteceu naquela noite. Quem acreditaria em mim? Passei a evitar aquela área do cemitério durante minhas rondas, especialmente à noite. Mas, às vezes, quando o vento sopra mais forte e o silêncio se torna opressivo, sinto que algo me observa de longe, esperando pacientemente que eu me aproxime de novo. E, nas noites mais silenciosas, quando tudo parece suspenso no tempo, ouço um som distante. Um gemido, baixo e profundo, como se estivesse vindo das profundezas da terra. Meu nome é Felipe e trabalho como vigia em um cemitério no interior do Rio Grande do Sul há mais de 15 anos. Sempre que alguém me pergunta como consigo suportar o trabalho, como não sinto medo de passar as noites cercado de tumbas, cruzes e lápides, minha resposta é sempre a mesma. Os mortos não fazem mal. Quem dá medo são os vivos. Essa frase me confortou por anos, mas depois daquela noite, já não tenho tanta certeza de que é verdade. O cemitério onde trabalho não é muito grande, mas tem sua história. As primeiras sepulturas datam do final do século XIX e muitas lápides estão tão desgastadas que mal é possível ler os nomes gravados. Durante o dia, o lugar é tranquilo. Famílias visitam seus entes queridos, limpam as lápides e deixam flores. Mas à noite, tudo muda. A escuridão cobre tudo. E o silêncio é tão profundo que qualquer som, por menor que seja, ecoa como um grito. Naquela noite em particular, fazia frio. O vento soprava entre as árvores, assobiando como se fosse um lamento, e as folhas secas estalavam sob minhas botas enquanto eu fazia minha ronda habitual. Era por volta de 2h30 da manhã, o horário mais solitário da noite. Eu havia caminhado até a parte mais antiga do cemitério, onde as tumbas pareciam esquecidas até pelo tempo.
Sempre tive uma sensação estranha ao estar ali, como se os mortos daquela área não quisessem ser perturbados. Foi então que o vi. A alguns metros de distância, sentado sobre uma lápide de mármore, havia um menino. Ele parecia ter cerca de 6 ou 7 anos, com uma camisa branca muito limpa e um short que contrastava com o ambiente sombrio. No início, pensei que algum visitante tivesse ficado até tarde e esquecido a criança ali. Mas algo na cena não fazia sentido. Não havia mais ninguém por perto e o menino estava completamente imóvel. Aproximei-me lentamente, iluminando-o com minha lanterna. Ei, menino, o que está fazendo aqui a essa hora? Está perdido? Perguntei, tentando não soar brusco. Ele não respondeu nem se mexeu. Quando cheguei mais perto, percebi algo que me fez parar de repente. Sua pele era estranhamente pálida, quase cinzenta, e seu cabelo estava arrumado de uma forma que parecia antiga, como se tivesse saído de uma fotografia velha. Você está bem? Insisti, embora minha voz já não soasse tão firme. Foi nesse momento que ele levantou a cabeça, e o que vi me fez recuar tão rápido que quase caí. O menino não tinha rosto. Onde deveriam estar seus olhos, nariz e boca, havia apenas uma superfície lisa, negra como um abismo que parecia sugar toda a luz da minha lanterna. Meu corpo inteiro congelou. Eu queria correr, mas não conseguia me mover. Cada fibra do meu ser gritava para que eu saísse dali, mas algo me mantinha preso, encarando aquele vazio que parecia me observar de volta. Quem é você? Consegui murmurar, sem realmente esperar uma resposta. O menino inclinou a cabeça levemente, como se estivesse me estudando, e então se levantou. Seus movimentos eram lentos, quase mecânicos, e ele parecia crescer enquanto caminhava em minha direção. Mesmo sem rosto, senti como se ele estivesse me olhando diretamente, atravessando meu corpo, enxergando algo muito além da minha compreensão. Sem pensar, girei nos calcanhares e corri. Meus passos ecoavam pelo cemitério, misturando-se ao som do vento e ao estalar das folhas. Meu coração batia tão forte que parecia prestes a explodir, e minha lanterna tremia em minha mão, projetando sombras distorcidas nas lápides. Não olhei para trás até chegar à guarita. Quando entrei, bati a porta com força e tranquei-a imediatamente. Encostei-me na parede, tentando recuperar o fôlego, mas meu coração ainda parecia querer sair do peito. Caminhei até a pequena janela da guarita e espreitei para fora com medo do que poderia ver. Mas o menino não estava lá. Tudo estava em silêncio. Por alguns minutos, convenci-me de que talvez tudo fosse fruto da minha imaginação. Um truque da mente cansada, da solidão e do frio. Mas então, ouvi algo que gelou meu sangue. Risadas. Não eram risadas alegres. Eram suaves, infantis, mas distorcidas, como se viessem de outro lugar, de outro tempo. Pareciam estar logo do lado de fora da guarita. Peguei a lanterna e abri a porta, iluminando o exterior. Não havia ninguém, mas as risadas continuavam, agora mais distantes, como se estivessem me chamando, me convidando a segui-las. Fechei a porta de novo e me recusei a sair até o amanhecer. Desde aquela noite, as coisas nunca mais foram as mesmas. Às vezes, enquanto faço minhas rondas, sinto que estou sendo observado. Outras vezes, ouço passos leves atrás de mim, mas ao me virar, não vejo ninguém. O pior são as risadas. Elas não acontecem todas as noites, mas quando acontecem, sempre é por volta das 3 da manhã, como se o mundo estivesse mais próximo do que não conseguimos entender. Tentei descobrir quem poderia estar enterrado naquela lápide de mármore onde vi o menino, mas o tempo desgastou tanto a pedra que os nomes e datas se tornaram ilegíveis. Tudo o que sei é que, desde aquele encontro, evito passar por aquela parte do cemitério. Mas mesmo assim, não consigo me livrar da sensação de que não estou sozinho. Há noites em que, no silêncio mais profundo, sinto como se aquele menino ainda estivesse lá, sentado, esperando. Não sei o que ele quer ou por que apareceu para mim, mas sua presença permanece gravada na minha memória. E cada vez que ouço risadas infantis no meio da noite,
Não consigo evitar lembrar daquela figura imóvel, sem rosto, me observando desde a escuridão.